Boa tarde a todos. Bem, vou fazer só uns pequenos comentários, né, do que tenho ouvido nessas últimas semanas, né. Bem, acho que todos correndo bastante, né, para se aprofundar, enfim. De fato, a agência tem assumiu esse compromisso, né, de fazer esse edital até esse ano. Muitas pessoas têm perguntado, olha, mas não há possibilidade da Anatel prorrogar um pouco, porque precisa estudar um pouco melhor, né? Eu colocaria o seguinte, olha, estudar para fechar o modelo de negócios, a gente pode se aprofundar muito, né? Por exemplo, nesse evento a gente conseguiu reunir, né, a Brint conseguiu reunir fabricantes, Telebrás e tal, expondo a vocês assim, uma série de informações, né? É claro que quanto mais a gente vai pesquisando, mais vai podendo fechar a equação de custos, né, que acho que é a grande preocupação, ter os custos bem definidos. Mas é preciso dizer que o uso dessa faixa de 2,5 em TDD para LTE ou outras tecnologias, porque o edital não fecha a tecnologia, né, é recente. No Brasil é recente, tem apenas 2 operadores, mas é uma coisa assim que parece aquela história do que vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, né, porque a indústria não produz porque não tem demanda. Não tem demanda porque não produz, né? Esse é um grande desafio de telecomunicações, de gestão do espectro, né? Então, a Anatel, o que ela fez? Olha, essa faixa, mundialmente, está sendo destinada para provimento de dados em alta capacidade. O grande exemplo é o exemplo da China, né? A China Mobile tem mais de 100 milhões de usuários, né? Vocês vejam, 100 milhões de usuários, é metade no Brasil, né? Em TDD, nessa faixa. Tá? Então, esse é o grande exemplo de que essa tecnologia está ganhando escala. O custo do equipamento pode estar caro hoje? Sim, mas vocês pensam como era o uso, por exemplo, do Wi-Fi alguns anos atrás e o que a gente vem observando de queda de custo de equipamentos. Como era o custo da fibra há uns anos atrás? É só pensar. Como era a fibra anos atrás? 5 anos atrás? 7 anos atrás? E como é hoje. Tá? A indústria de telecomunicações tem essa questão de escala, de padronização e interoperabilidade, né? Então, a gente dá para dizer para vocês, olha, não, o custo do equipamento LTE vai seguir a mesma queda do custo da fibra. Não dá para... Bem, gostaria muito, né? Quem tiver essa consultoria, né? ter essa bola de cristal aí, tá com um trunfo na mão. Mas é uma aposta, né? E é uma aposta de quem apostou, começou a fibra uns anos atrás e tal. Bem, são vocês agora com grandes empresas, com empresas, provedores regionais de porte, né? Vencendo licitações de órgãos públicos, né? Porque acreditaram e foram se especializando. Talvez o setor de provedores regionais ainda está começando a entender o universo wireless, né? Mas também uma curva de aprendizado, né? Então, pegue um exemplo de como vocês começaram, né? Começaram com 2.4, foram migrando para fibra, as condições de equipamento foram melhorando, né? Tudo leva a crer que algo semelhante vai acontecer também com essa tecnologia. E um ponto interessante também, olha, são 50 MHz, né? E quem tiver também um pouquinho mais de exposição, mais os 5 ali, né, que você não pode comprar as 2 faixas de extensão de 5, mas mais 5. Então, 55 MHz exclusivo numa cidade, né? Verifiquem como está a faixa de 2.4 na cidade de vocês, né? Está difícil de administrar, né? Quanto você pagaria por ter uma faixa 2.4 exclusiva para você? Talvez isso ajude a fechar um pouco, a delimitar um pouco a equação de custos, né? O que mais? Bem, a gente já falou também, né, foi falado bastante sobre a possibilidade de compartilhamento, que também ajuda a viabilizar negócios. Sim, às vezes algumas perguntas foram sobre 1 ano e meio, né? Talvez seja pouco para esperar os equipamentos ganharem escala e tal. Bem, vou perder a faixa. Olha,
tem tanto a possibilidade de, foi comentado, né, até no começo do seminário, de o uso do IMAX, né, usar outras tecnologias, né, enquanto se espera que o custo do equipamento LTE vá diminuindo, ou mesmo você fazer um rádio enlace, né? Ou seja, é possível só fazer um backhaul usando aquela faixa, né? Ou seja, é um backhaul numa faixa protegida, tá? Então só você ali vai estar, você não vai precisar, enfim, ter problemas de interferência. Você tem uma garantia de interferência, né? Garantia contra interferências. E documentação, algumas dúvidas sobre documentação também. Olha, foi exposto aí que você tem o modelo número 1, né, do edital, que você se compromete a regularizar. Então, imagine uma empresa que não tem, que ainda está em Constituição, pode ser uma empresa em Constituição. Basicamente é você fornecer as declarações do edital, né? Então, se você está uma empresa em Constituição, nem as certidões você conseguir. Claro, se você tem o CNPJ, tem que ter as certidões. Mas para tentar desmistificar um pouco a questão da documentação, né? Claro que precisa entregar no prazo aqui em Brasília, isso é muito importante, né? Mas a documentação tem a possibilidade do modelo número 1, de declaração, de que se compromete a regularizar, a questão da RT, né? Que você tem que declarar que tem a RT, pode ser também um consultor, né? A regulamentação do SM não exige que necessariamente você tenha um RT seletista, digamos assim, né? Então, são todas facilidades para poder viabilizar negócios, né? Bem, Eric, será que tem mais alguma dúvida? Vai, mas que ainda... a gente está, assim, o Eric tem também perguntado bastante sobre, olha, a possibilidade de usar os equipamentos que já são conhecidos, né, dos provedores. Então, por exemplo, Microtik, né, que tem a possibilidade de configurar o equipamento para a faixa do 2.5, né? Tudo que a gente tem pesquisado aqui, a Microtik também trabalha com uma modulação por tempo, a tecnologia TDMA, né? A princípio do que a gente levantou também está fazendo a duplexação por tempo, está atendendo o requisito de TDD do edital, né? Ou seja, tem possibilidades de você começar numa menor escala, né, ganhar essa expertise com relação às tecnologias wireless, para aí sim partir para uma operação mais robusta, que é a operação LTE. Mas nada impede de você pensar, olha, a faixa 2.4 na minha cidade está complicada. Tem essa possibilidade agora, uma faixa exclusiva. Certo? E um ponto também, lembrando aqui que no almoço o Basílio estava relembrando que há um tempo atrás houve uma possibilidade na 3.5, né? Faixa 3.5, que justamente, acho que o cenário é ainda mais incerteza, né, Basílio? Assim, não sabia direito se ia ter equipamento, se não ia ter, né? Hoje a gente tem os fabricantes aqui, acho que naquela época ainda era mais difícil esse contato, né? Hoje os fornecedores de equipamento estão aqui próximos dos provedores regionais. Antes era só, né, grandes teles, né? Então, olha, o Basílio falou, poxa, imagina se eu tivesse naquela época conseguido aquela faixa, né? Como isso poderia ter ajudado ter me ajudado a expandir os negócios, né? Então, acho que esses exemplos, né, seja o exemplo histórico, que é típico do setor de telecomunicações, né, a demanda e a oferta vão surgindo aí simultaneamente, né? Obrigado a todos.